Bom, vamos conversar, vamos estudar, né? Vamos andar com o nosso querido Pai. Então vamos fazer a nossa oração e vamos dar início aos nossos estudos, com a paz de Deus no coração. Misericordioso Deus, amor e bondade, justiça e perfeição, nós estamos aqui mais uma vez solicitando a tua presteza em nos ajudar. Estás sempre solícito aos nossos pedidos. Então, nós te pedimos a ajuda que for precisa, dentro do que merecemos, para fazermos mais uma vez os estudos dos evangelhos do teu Filho, o nosso querido irmão Jesus. É com muita graça que estamos, com as nossas imperfeições, é claro, necessitados que somos, de te entender, Pai do céu, de te entender, porque as tuas leis são justas. Disso nós já percebemos, e nós precisamos aprender isso. Estudando essa doutrina é ótimo, porque aí nós estamos no caminho certo, reto, com Jesus. E aí caberá a cada um a prática. Então nos dás força, nos dás muitas forças, Deus, para que consigamos vencer as nossas imperfeições, nossas imoralidades. Que o teu amor se estenda não só a nós, aqui, nesse grupo, mas a todos que estão no planeta, banhando a toda a erradicidade, iluminando a todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Em teu nome nós damos por iniciado mais um estudo da doutrina espírita. Muita paz para todos. Vamos lá. É o Armindo que está entrando aí agora. Pronto, vamos lá. Nós estamos estudando o livro. Hoje nós vamos começar, como de praxe, pelo Evangelho. Então já vou preparar aqui para vocês e já vou compartilhar para que nós possamos começar provavelmente na leitura de alguém que queira nos ajudar, de bom coração. O capítulo do Evangelho não sei se vocês viram aí antes, mas o capítulo é da introdução ao Evangelho, né? Bem fácil, muito rico esse assunto, a introdução. Então nós estamos avançando na introdução, a parte 2. Então vamos à leitura. Eu espero que tenha alguém que possa ler. Eu leio. Aqui Beleza. Tá aí, né? É essa aqui. Obrigado, Armindo. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem que não gozará ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Tu pode ver a próxima? Continuar? Uhum. Obrigado, amigo. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja de ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo remédio ao lado do mal. Ok. Queres comentar algo aí, Armindo? Não, nesse momento, Zeus. Deixa eu ver novamente com calma. Veja só. Esses dois parágrafos nós já tínhamos visto um pouco na semana passada, só rapidinho aqui para que nós possamos continuar a nossa caminhada, né? Então, nós estamos estudando a doutrina dos espíritos, o Evangelho, nesse caso a introdução. O bom da doutrina espírita é que não existe um ser humano que a criou.
Graças a Deus não é? É a terceira revelação. Nós já sabemos que a primeira é Moisés, a segunda Jesus, 2 humanos, Jesus. Jesus não se fala, é um espírito puro, coisa que Moisés ainda não é. Mas a terceira revelação vem que é os espíritos, a doutrina dos espíritos. Moisés levou-se muito tempo, né, para propagar tudo aquilo que ele fez, todos aqueles fenômenos, levou-se muito tempo. Para termos uma ideia, de lá para cá são 4.000 anos, né? E são lindos o que se fala de Moisés, dos filmes se fala, mas levou-se muito tempo. Jesus também não foi fácil, começou dentro de um lugar bem menor, mas dentro do planeta. E para se propagar leva tempo. Assim mesmo vieram outros, atalhando o caminho, abafaram a voz de Jesus, inventaram religiões, não é? E tiraram os seus apóstolos que Jesus ensinou e fundaram uma igreja. E seguiram a igreja e não seguiram Jesus. Jesus já é a religião, Jesus já é a própria vida espiritual nossa. Aí abafaram, mas como a verdade nunca vai ser apagada, a igreja vai perdendo essa força. Vai perdendo porque esses dogmas criados não explicam a vida, não é? Esse inferno que se fala é incoerente com o nosso Pai. Aí vem a terceira revelação que Jesus prometeu, que explicaria aí o que ele tinha feito como parábola, como linguagem figurada, que é o Espiritismo, a terceira revelação. Aí a terceira revelação ninguém mais destrói, ninguém mais abafa. Ninguém, olha, não adianta esses russos, não adianta os chineses meter os pés querendo o comunismo. Não adianta. Não adianta, porque são os espíritos que estão divulgando a doutrina por toda parte do planeta. Isso aqui é gostoso. Então é a doutrina dos espíritos, ou seja, os espíritos, coisa que não é fácil vê-los todos nós, com naturalidade, como vemos os nossos outros irmãos encarnados. Então precisa ter faculdades mais avançadas, específicas, como a vidência, a clarividência, né? A psicofonia para falar através mediunidades consciente e inconsciente, e aí se vão muitas. É preciso entender esses que nos falam que são os espíritos. Já nos disse João Batista, eu batizo com a água, mas quem vem depois de mim, que eu não tenho a moral de mesmo atacar as sandálias dele, João Batista, ele vai batizar com o fogo do Espírito, que é o que os espíritos hoje estão trazendo à doutrina espírita. Então a doutrina espírita nunca foi de Allan Kardec, nunca foi de outros lá para trás, nunca. Ela sempre existiu, mas não foi codificada. Depois que foi lançadas as mensagens, em 1854 começou os fenômenos Allan Kardec a estudar. Em 1857, 3 anos depois, ele publica o primeiro livro, depois de muitos estudos, de muitas pesquisas, recebendo essas mensagens e fazendo as organizações. Ótimo, graças a Deus, Allan Kardec. E nós temos a doutrina dos espíritos, ou seja, os espíritos, eles são intocáveis. Para nós termos uma ideia, eu, por mais que eu seja imperfeito, Armindo, você, a Rô, o Edson, por mais que nós sejamos imperfeitos, nós somos indestrutíveis. Então ninguém nunca vai apagar a chama de um espírito. O espírito, ele é intocável. Então um humano não tem poder nenhum sobre ele. Pelo contrário, quem tem o poder sobre os humanos são os espíritos. São eles que nos dirigem. Pergunta 459. Os espíritos interferem em nossa vida? Muitas vezes são eles quem vos guia. São eles que vos levam.
os espíritos. Então nós vamos conhecendo verdades. Aí não adianta mais. Não adianta apagar a doutrina espírita, porque não vão apagá-la. Ela é dos espíritos. Teria que acabar com toda a humanidade do planeta. Porque se deixar uma pessoa, os espíritos atuam sobre esse médium. E se essa pessoa fosse destruída, Deus daria vida de novo a seres humanos. E eles receberiam as instruções dos espíritos. Ou seja, não tem possibilidade nenhuma de destruir a doutrina dos espíritos. Ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Vocês acham que é possível destruir a doutrina espírita? É possível abafar como fizeram com Jesus? O que é que vocês acham? Edson, Rô, Armindo. Vocês têm segurança que a doutrina espírita nunca será abafada ou destruída? Tem ou não tem? Sim. Vocês observem. Maria de Nazaré, nas suas aparições, ela dá um choque enorme na igreja. Um choque enorme. Porque só o fato dela aparecer é uma vergonha para a igreja. Acreditar que a vida não continua depois da morte. Ela insistir contra isso e depois 12 aparições de Maria que a igreja assina embaixo que é verdadeira. São verdadeiras. A igreja. Jesus. E Maria só fala do seu filho, Jesus. Lógico, Deus, né? Que mandou todos eles virem aqui para nos ajudar. E Maria, o que mais ela fala para os que as vê, é que promete a elas a felicidade do outro lado quando elas voltarem para casa. É simplesmente assim. E ainda há aquela tolice no materialismo. Porque Jesus não construiu seus ensinamentos à base de interesses materiais. É ou não é verdade? Jesus nunca cobrou um centavo de ninguém. Nem mesmo pelas curas que ele fez, até pessoas importantes. E os espíritos, como Jesus disse aos discípulos, vocês verão subir e descer sobre mim os anjos. Quem são os anjos? São espíritos evoluidíssimos. Disse aos discípulos, vocês vão vê-los. Aí preparou os discípulos com tanto trabalho, com tanta luta, que depois vem 300 anos depois, 313 anos, Constantino, aí inventa de segurar o povo todinho que já acreditava em Jesus, fez a religião, e aí vamos fazer os impostos, né? Ficam ricos, a igreja fica rica. Aí vamos fazer guerra em nome de Jesus. Jesus não fez guerra. É tudo ao contrário, é tudo errado, é tudo enganado. Aí lá vem as estátuas, que na época de Moisés elas foram extintas. Moisés, os 10 mandamentos, lá vem dizendo não adorais, não é? Tá lá o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não fazer culto ou imagem, piriri e parará, e fazem até hoje. Continua nessa mesmice. Teimosos que somos. Graças a Deus, quem está estudando doutrina, eu não me agarro com imagem, mas graças a Deus nós estamos estudando a doutrina que é dos espíritos. Ou seja, nós somos espíritos encarnados. O corpo morrendo, nós voltaremos para a nossa morada. Ou seja, a doutrina minha também, a do espírito. É a doutrina que faz com que a lógica da vida faça sentido. Porque nós estamos aqui por um pequeno período. Ora, então, não há morte. Como Jesus disse, não tem morte. Ele falou isso. Ele explicou, só que ele não teve tempo para explicar melhor. Não é? Aquele sacerdote, né, de muita inteligência, mas não compreendia. Como é que eu vou entrar no corpo da minha mãe? Como é que eu vou entrar? Ele ficou olhando para Jesus
E ele foi tão forte a mensagem que ele saiu assim. Como é que pode ser? Jesus falou da vida após a morte. Aí vem os espíritos trazer a doutrina dos espíritos codificada em todos os lugares do planeta. Maria de Nazaré aparecendo em muitos lugares do planeta, assinando embaixo que a vida continua depois da morte. E ainda os ignorantes continuam a teimosia de que a vida importante é essa que estamos aqui. Não é. Isso aqui é para a nossa evolução moral. Materialmente, nós não vamos levar nada depois que a morte do corpo chegar. Por que não aprender as coisas corretas? Por que essa insistência contra? Eu sei que às vezes a gente fala, é forte a mensagem, mas é assim, minha gente. Olha, Maria de Nazaré, quando ela aparece, os fenômenos de Maria são lindos, são muitos, são muitas. A fé do Padre Pio em ver os espíritos, a própria Lúcia em saber que quem ia ser o Papa era fulano, anos depois sabia quem ia ser o Papa, disse, olha minha gente, só revelações que nós não podemos deixar de crer que o futuro que nos espera é a nossa vida eterna. Aí os espíritos vêm dizer, agora cuidem-se vocês aí na Terra que vocês estão sendo cozinhados. Como assim cozinhados? Vocês estão tendo a oportunidade de reformular suas ideias, suas aptidões e principalmente reformular-se na base moral do Cristo. Aí a teimosia continua. Oi. Oi, pode falar? Com relação a essas coisas, eu entendo que... Está ouvindo? Tô ouvindo. Oi. Com relação a essas coisas, a gente tem que levar em conta uma coisa sempre, desde o início dos tempos. Quem interpreta, inclusive as aparições, são homens encarnados que têm as suas tendências daquele momento em que ele está ali encarnado e vivendo aquela fase, né? E que normalmente não são tendências boas. Então, às vezes, há distorções disso. Por isso que é difícil de entender. São poucos os que entendem. E com relação à doutrina espírita, a duração dela, se ela é eterna ou não, é simples. É só ver que a doutrina espírita é a palavra de Cristo, é aquilo que ele pregou, certo? Então, ele mesmo disse que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Olha bem. Então, ou seja, estude o que eu faço, não é isso? O quê? Pois bem, nós estamos estudando uma doutrina que aí... Oi. Então, ele disse, só que a questão de estudar é que é o problema. O homem interpreta, às vezes não, muitas vezes, as coisas a seu favor. Entende? Se a doutrina... Isso não é verdade, não é bem assim. Como não é bem assim? Está bem claro como é que é. Entende? Está claro. O problema é a corrida pelo materialismo. As pessoas não querem largar. Exatamente isso. Então, não haverá nenhuma evolução de qualquer espírito enquanto houver esse apego, digamos assim, à parte material. Entende? Não existe evolução. Como é que tu vai evoluir se tu faz uma coisa que é passageira, momentânea e que não... Está cortando. Tu vai passar e tá cortando. Tá cortando de vez em quando. Eu acho que tu estás viajando, né? Aí é a internet. Isso, exatamente. Eu tô dirigindo. Só se abrir o vidro de trás fica melhor para entrar o sinal. Mas aí, ou seja,
As pessoas, independente de religião, elas são punidas naquilo que elas teimam contra Jesus, contra os ensinamentos. Pregam materialismo, propaganda, publicidade. Quanto mais rico aqui é melhor. Não é. Não é. Não é. Aí fazem festa, carnaval, faz programa, faz um leque de coisas, distrai as pessoas, elas vão se desgastando por ali e decepcionando-se, chega a velhice, tem que morrer o corpo, elas não sabem o que é o corpo. Aí vão se encontrar depois da morte do corpo. E aí? Enganados. Foram iludidos. Gastaram muita saúde. E depois, lá vão ter que voltar, vão ter que recuperar. Meu Deus do céu, só Deus mesmo. Então, a doutrina dos espíritos, como na leitura que o Armindo fez, ela é indestrutível. Por que ela é indestrutível? Porque ela é dos espíritos. Ou seja, da nossa pátria, que nos aguarda a qualquer momento. Nós que somos espíritos que não envelhecemos. E aí? Explica muita coisa. Veja quantas coisas ainda vão ter que ser mudadas aqui na Terra. E todos vão acreditar no Espiritismo. Pode ficar em suas religiões, mas a tendência de muitas é se apagar, porque não explica. Não explica a vida. E o Espiritismo explica ela detalhadamente, coloridamente, profundamente, riquíssimo em detalhes, as explicações. E experiências. E experiências até de outros templos com os fenômenos de Maria e outros, de mediunidades, dentro dos templos que não acredita na mediunidade. Porque a mediunidade está consequentemente conectada ao espírito. E os espíritos foi quem fizeram essa doutrina. Pronto. Então os teimosos que continuem. Mas vão ter que apagar esse fogo, porque não faz sentido. Não é? Aqui tinha alguma parte para ler, que essa aqui já pegamos da semana passada. Então não adianta, todos os problemas que existirem aqui, os espíritos vão segurar. Pode ler esse parágrafo, Armindo, só esse e a gente termina. Ok. Obrigado, viu? Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. E aí? Queres comentar, Armindo? Isso aqui me faz pensar que quando nós temos acesso a alguma informação que vem do lado de lá, quão verdadeira ela é. Isso aqui me preocupa no meio disso tudo, né? Porque como saber separar o trigo do joio aqui, né? Devido aos espíritos do outro lado que podem assumir. Mas vê só, os espíritos estão dizendo que nós não morremos, isso é uma verdade, não é não? Sim. Os espíritos dizem que nós temos uma etiqueta, que eu falo muito nisso, uma etiqueta, né? Um livrozinho, ó, você vem, chega aqui no dia tal, e tal dia você volta. Naturalmente é assim. Mas você pode vir antes,
cuidado que isso é suicídio. É ou não é? Não, sim. Não é? Os espíritos dizem que entre eles é limitado o conhecimento. E é óbvio, porque aqui na Terra também é limitado o conhecimento. E eles vão dizendo, de acordo com a depuração de cada um. Do mesmo jeito que tem aqui gente sistemática, não é? Que tem as suas próprias verdades, seus próprios sistemas, suas ideias, desencarnado também tem. Os mentirosos que desencarnaram continuam desencarnados, mentirosos. Cuidado com eles. Como é que a gente vai viver na vida? A gente vai ter que ir para frente. Não tem como a gente... Se ele estiver encarnado, a gente pode ser enganado mesmo olhando na cara dele. Porque quem vê cara não vê coração. Não é não essa frase? Quem vê cara não vê coração. Então, mesmo que a gente visse os espíritos aqui, e aí? Tem gente que vê os espíritos e ainda duvida que está vendo os espíritos. Então tem que estudar, meu amigo. Porque ele pode dizer que foi um surto que ele teve, um problema, a mente dele. É o que mais tentam explicar aqui, abafar. O negócio é abafar Jesus. Não abafa mais não. Não abafa. Não consegue. Não consegue mais. Chega de tanta tolice, para terminar a frase. Porque nós estamos numa época agora onde as ciências eclodiram e agora, mais do que nunca, nós temos muitos exemplos para simplesmente crer que a vida continua depois da morte. Muitos. A própria consciência nossa, ela diz o que é verdade e o que é falso. A consciência. Porque é Deus agindo sobre ela e nos ajudando. O que é verdade e o que é falso. Vamos nos deparar com todos os tipos de gente encarnada e de espíritos. E eles são limitados como nós só aqui somos limitados. Observando que aqui no corpo as coisas ficam muito limitadas, né? Os defeitos, eles ficam muito difíceis de serem vistos assim pelo espírito, tendo em vista está na matéria. Enxergar esses defeitos e corrigi-los. E quando enxerga, difícil é corrigi-lo. Eu sou egoísta, vou deixar de ser egoísta. É difícil, não é fácil não. E os espíritos dando o maior suporte a nós, porque Jesus vem, através do Espiritismo, para explicar os detalhes, como ele disse que nós podemos fazer melhor ou igual a ele. Imagina, quando o homem diz que nós podemos fazer igual ou melhor do que ele está falando também de reencarnação, porque não tem como, numa existência só, há 2000 anos, aprender o que ele fez ali. Os discípulos não tinham condições, e nós não temos, até hoje. É preciso muitas existências. Então nós morremos? Eu não tenho nenhuma dúvida. Quem morre é o corpo, porque veio da terra. Quem doou esse material foi papai e mamãe. Doou material. Ele não fez esse material, porque esse material é matéria. Foi Deus que criou a matéria. Então, essa casa, esse veículo, é Deus que vai construir para o espírito habitá-lo. Mas foi papai e mamãe que doaram. Cada um doou 50%. É interessante até nisso. De Deus, que é muita sabedoria, né? O homem não dá mais do que a mulher para uma criatura reencarnar aqui na Terra. Né? Um bebezinho, um feto. Todos os dois dão igual, 50%. Nenhum dá mais e nenhum dá menos. E melhor ainda, só sexos opostos, homem e mulher, pode fazer isso. 2 homens não fazem, 2 mulheres não fazem. Pode escolher e viver como mulher as duas, não problema. No have problema.
podem viver, desencarnarão por suas paixões e vão ver lá o porquê elas escolheram assim e vão seguir a vida dela, poxa, vão crescer, vão aprendendo. Os homens do mesmo jeito. Então, não tem esse problema no espiritismo. Só ele explica. A alma somos nós que a qualquer momento Deus diz assim, vem para cá, tá bom já. Agora vai estudar mais para a próxima. Até nós nos desapegarmos mesmo das coisas materiais. Então essa é a doutrina dos espíritos, ok? E lógico que esses espíritos inferiores trazem essas coisas. Bom, primeiro é que se um espírito incorporar ele for me dizer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou ter que estudar. Eu simplesmente não vou acreditar em tudo que ele fala. Porque ele desencarnado pode ser um impostor. Pode. Mas eu sei que é um espírito. Eu sei que é um irmão desencarnado. Eu sei que é o que vai acontecer comigo um dia, desencarnar. Então nada mais do que estudar para, junto com os guias que me acompanham, protetores, queridos, amigos, entes queridos da família que me acompanham qualquer um outro, ninguém é privilegiado, possa nos ajudar e clarear a nossa mente. Tudo com a permissão de Deus. Que Deus nos ilumine e continue assim sempre, tá? Ok, vamos para o próximo. Alguém quer comentar alguma coisinha aí? O que falamos aqui é pouco. Ok. Ninguém é obrigado a acreditar em tudo que aqui que foi dito. Mas no que foi lido, presta atenção. E o que foi dito tem que estar dentro do contexto. Eu tenho as minhas imperfeições, tenho muito limite. A minha tendência é querer rasgar mais e enxergar mais. Tirar as cataratas dos meus olhos carnais. E me enxergar como espírito, que esse é o meu objetivo, é me enxergar como espírito. Eu tenho que me enxergar como espírito. E é seu dever também. Se enxergar como espírito. Você que está dentro do corpo, você é um espírito. Você não é uma matéria. O espírito, ele não é matéria. A matéria se destrói. É preciso isso. O espírito não se destrói. Foi Deus que o criou no mundo dos animais. E nós viemos para cá, passamos tantas e tantas. Fomos um dia chacal, sei lá, qualquer outro animal, tantos outros. Hoje nós estamos aqui falando e conversando e lendo, estudando. Mas foi muita luta. Vamos ver daqui a pouco no próximo livro. Mas é importante que cada um estude o que está dentro da codificação. O contexto que está lá é exatamente para a nossa salvação. Cada um pode se salvar, desde que queira estudar para compreender a sua essência. Ninguém está aqui, tem que ter certeza, ninguém está aqui para fazer a vida dele inteira aqui nessa terra. Todo mundo sabe, o corpo vai morrer. O Espiritismo deixa bem claro, os espíritos. Ele morre, mas vocês não morrem. O espírito que está habitando o corpo, como eu que vos falo, junto com os espíritos, mas eu, Valtécio, sou um espírito que estou habitando o corpo. Comando esse corpo com pensamento. Isso é maravilhoso. Custa nada estudar isso, poxa. Isso aí, e se esclarecer. Porque quanto mais você se esclarece, mais você arranca a catarata espiritual. Porque o pior de tudo é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é que nos leva a muito sofrimento. A cegueira da matéria é o momento. Pode ser anos, pode ser uma existência. Mas é o momento. E a cegueira espiritual vai demorar muito para sair. E quanto não quiser estudar e aprender corretamente, assim vai sofrer muito. E com Jesus, ele veio justamente trazer essa proposta maravilhosa. Estudem. Oi. Oi. Quando encarnados, né,
nós não conseguimos ver, na verdade, como diz, quem vê cara não vê coração, vê o que vai dentro do coração. Deus, quem vê, ele viu no coração dela o que tinha a mais do que dos outros. Mas nós, quanto encarnados, não vemos o nosso irmão que nós convivemos, se o que vai dentro do coração dele real, porque a transparência é muito pouca por uma série de coisas, não é só porque a pessoa é maldosa, não, uma série de coisas, até algumas coisas impostas justamente por a sociedade em que vive aquele ser encarnado, tem uns limitantes. Quando desencarnado, nós conseguimos ver com nitidez aquilo que o outro espírito desencarnado está falando conosco, o que vai no coração dele mesmo, que vai na essência dele. Alô, Edson. Alô? Tá me ouvindo? Agora voltou, diz. Voltou? Na essência. Não, digo, na essência. Né? Na essência, quando desencarnado. Hoje, quando encarnado, não vemos a essência do outro. Tá? Mas, Edson... Eu não vejo a sua agora, nem você vê a minha. Mas, desencarnado, a gente vê a essência do outro, ou seja, vê se ele está falando a verdade ou não, vê se ele está bem intencionado ou não, vê se aquilo é a verdade que ele está te dizendo. Exatamente isso. Desencarnado a coisa é bem diferente. Não tem mais matéria para estar assim iludindo, não. Para se esconder, não. Isso, exatamente. Aí se vê. Então, o nosso problema é, nós desencarnados vamos ver o quanto nós fomos iludidos e por quem fomos. Nós não enxergávamos. Por quê? Porque uma vez que a gente entra na matéria, se veste, nós como espíritos, antes de entrar, nós já temos o problema morais, problemas. Então, isso faz com que a cegueira espiritual, que já é no mundo espiritual, é preciso mergulhar para purificar-se. Aí, mergulhando, nós vamos ser enrolados, enganados por pessoas encarnadas. Temos que abrir bem os olhos, não é? A gente abre a televisão, é alguém falando, preocupação todinha, é que o alimento não sei o que lá, 3 trilhões para não sei o que lá, um que fala do outro, mas cadê obras para ajudar a população? Cadê obras para ajudar aquelas pessoas mais pobres morrendo de fome? Aí as pessoas ficam levando na brincadeira, sabendo o que estão fazendo. Desencarnam e levam os desenganos e as imoralidades consigo, e aí nós vamos ver exatamente quem éramos. E nós não vemos aqui ainda, estamos lutando aqui para entender isso, porque o nosso problema é moralidade. Então, se nós tivéssemos mais moralidade, essa cegueira seria desmanchada e seria nos dado por bônus enxergar quem é o irmão, mesmo encarnado ou desencarnado. Padre Pio é um exemplo, Chico Xavier é outro, Francisco de Assis é outro, Madre Teresa é outra, Irmã Dulce, os discípulos com Jesus, Jesus nem se fala, viu? Moisés, todos eles contato com os espíritos. Mediunidades maravilhosas, que protegem, a mediunidade só protege. E tem muitos ignorantes ainda que lutam porque não quer trabalhar-se. Ele acha que vai trabalhar para Deus, ele vai trabalhar para ele. Ele não enxerga isso. Agora, vejamos bem, desencarnado. Aí você escolhe uma encarnação para ser um príncipe aqui na Terra. Um príncipe mesmo, um príncipe. Pede a Deus, ora, e depois Deus diz, tá bom, vou lhe dar. Aí, no Livro dos Espíritos, é como um cego que não sabe escolher o melhor, sabe? Ele consegue ver muito pouco. E o que é mais interessante para ele é o brilho do ouro. É uma encarnação recheada de coisas. Desencarna com pouquíssima evolução. Demais isso acontece aqui na Terra. Enquanto Maria Teresa dá lição diferente, Irmã Dulce dá lição diferente, Chico Xavier dá lição diferente, todas essas pessoas humildes, simples, pessoas humildes. As pessoas confundem muito, por exemplo, uma casa pobre que está quase caindo, as pessoas dizem que as pessoas são humildes. Não.
A casa é simples, tão simples que pode até cair, não tem estrutura para sustentação. Não tem nada a ver com humildade. Humildade é algo que a gente é profundo, é moral, é tão forte que aquele, como por exemplo Chico Xavier possuía, as pessoas que chegavam em Chico sentiam uma diferença muito grande na sua própria espiritualidade. As coisas ficavam diferentes. Eles não entendiam aquilo. Não entendiam porque Chico tinha uma evolução, compreendeu e seguiu os ensinamentos do Cristo, saiu da cegueira. Levou-se muito tempo para isso. E nós estamos aqui para isso também. Então, nosso problema de não enxergar os nossos irmãos que queiram nos enganar ou que queiram provocar, eu mesmo sou vítima disso. Os espíritos depois é quem mortos. Olha, muitos casos aqui na Suíça mesmo os espíritos mostraram. Teve um caso comigo que disseram, eu estava na cozinha, disseram, ela quer lhe matar. Aí eu olhei assim, o quê? Bem forte. Era uma pessoa que dizia amiga da gente. E de fato, quase que ela me levou ao desencarne. Eu tive um problema viral, que foi ela que provocou. Isso é assunto para outro. Mas os espíritos nos ajudando. E não é privilégio meu de jeito nenhum, todo mundo. É só fazer o bem, que os espíritos estão lutando para entender, para que nós entendamos, para que nós nos livremos. Mas nós continuamos ainda insistindo, acreditando no materialismo, sabendo que um dia vai morrer. Mas quem morre é o corpo. Quem morre não é o espírito. Nós temos que ter certeza disso. Ah, mas eu queria ver os espíritos. Não adianta você ver os espíritos quando desencarnado, você vai ver tudo. De lá e de cá. Porque não tem um lado de lá nem lado de cá, não. É uma questão de roupa. Tira a roupa, tá pelado o corpo. Tirou o corpo, o espírito tá pelado. Embora ele pareça demais com o corpo que ele tinha. Simples. Não tá do outro lado, tá aqui. Que adianta? Ah, e agora? Vá pesquisar de novo, escolher outra encarnação, meu filho, e tentar aprender. Você tem que tirar isso de você, você tem que vir para cá. É por isso que Deus nos colocou aqui no planeta e nós temos uma grande parte aberta, né? A gente vê o céu para cima, é onde Deus diz assim, ó, é para vocês virem e ir para cima, para ir para cima. A gente não vê o céu para baixo, não. A gente vê o céu para cima, tá aberto aqui no planeta, todo dia a gente vê. Ele não deixa um momento sem aparecer o céu. Mesmo que faça escuro, nós temos as estrelas que alumiam, para nós continuarmos vendo o céu e o brilho do nosso Criador. A teimosia é nossa. Aí tornamos-nos a criar castelos aqui, castelos bobos, fazendo casas aonde o tempo destrói, né? É como ele diz, tem que ser na rocha. A rocha é o Espírito. É o que João disse. Ele vai batizar o Espírito. Eu estou batizando, eu estou lavando o corpo. E ele vai lavar o Espírito. Jesus. O Espiritismo está aí explicando os detalhes. Nós não morremos. Tá? Me desculpe, né? Quando falamos assim, eu olhe, peço a Deus. Tá? Ninguém se machuca com isso não, por favor. Mas são simplesmente verdades. Ó, nós estamos envelhecendo, poxa. Não adianta. Vai morrer? Não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai estar vivo. Você vai estar vivo. E você pode até ver o seu corpo no chão, morto. Ele está morto porque ele pertence à terra. Ele vai ter que ser comido de novo, ser tratado como um esterco para alimentar trilhões e trilhões de criaturas que estão esperando ele, naturalmente. Pode até cremar, né? Mas não adianta. Não se destrói o espírito. Ok? Vamos para a próxima.